Eu digo, oi, que coisa, foi embora, que coisa linda, vou embora. Vou embora, eu vou chorar porque você foi embora. Mas quando é uma liderança que está sendo tratada, quando é uma liderança que está sendo capacitada, quando não é uma liderança que Deus chamou para o ministério, e nós estamos trabalhando com aquela pessoa, aí o caldo é mais grosso. Eu digo, que é isso? Não é assim não, meu filho. Com isso, com amor. Olhe, por favor. A palavra, essa matéria é nova, está começando agora. O pastor Marcos Pimolan vem da Zona Norte. O pastor que está ministrando lá, ele mora na Zona Norte, lá no Panatins. Vem de moto. Semana passada ele deu um cangapé na moto, caiu e rasgou-se todinho para vir dar aula para a gente. Aí a mulher está menstruada e foi para casa. Justifica, irmão. E na conversa, quando a gente vai conversar, é porque não está bem. Então não era porque estava o quê? Não era. Mas nós somos, queridos, assim, digamos, profissionais nas justificativas. O ser humano, ele é dissimulado, ele tem um justifica para tudo, ele se justifica. Para tudo ele tem um negócio. Principalmente quando ele está fugindo do propósito, quando ele sabe que não está em linha, quando ele sabe que não está legal. Aí, irmão, ele não fica por baixo. Aí ele toma justificativa. Escreva outra frase. Escreva aí. Bota no seu iPad, iFood, iPhone. Todo crente que é bom de justificativa, ele é ruim de arrependimento. Escreva isso para o seu PG. Quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Quando alguém está sempre justificando, não compare. Olha, eu errei, tá bom. Pastor, olha, me dá aqui, tá aqui esse negócio, não dá certo. Ó. Pronto, mas para de justificar, irmão. Quando Deus chamou Adão, ele começou a enrolar. A mulher que tu me desse. Minha esposa pregou domingo na sede sobre isso. Foi isso, filha? A mulher que você me deu. Aí a Eva disse, foi o homem. Aí a mulher disse, foi a serpente. Aí a serpente olhou para trás e disse, aí a serpente não tinha mais ninguém para acusar, a serpente dançou. A serpente não tinha mais ninguém para dizer nada. A bichinha ficou assim, torou-se. Mas ela ia, porque o diabo é acusador. A serpente não falava. Ele estava falando porque ali foi a primeira sessão espírita daquele tempo. Foi ali a primeira sessão espírita da humanidade, foi no Jardim do Éden. Incorporou um espírito na serpente. Então a serpente não falou porque ela falava, mas a serpente falou porque estava possessa, posso dizer assim, amém, queridos? Aí a serpente balançou a cabecinha assim, mas não tinha quem acusar. Mas eu tenho certeza, se a serpente pudesse acusar alguém, ela teria acusado, porque ela não pôde. Amém? Isabelle, Isadora. Quem está entendendo? Então olha para o teu irmão com muito carinho e diz, irmão, diga, para de tanta justificativa. Para. Quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Olha a briga. Então, queridos, vai ou não? Caiu porque quis. Obrigado. Adão, Deus procura e ele foge. Ele foge por quê? Porque ele estava com a sua mente condenada. Deus deixou de amá-lo? Deus deixou de procurá-lo? Não. Deus se escondeu dele? Não. Agora, a lei da semeadura é uma coisa certa. Olha aqui para mim, queridos. A lei da semeadura é uma coisa muito séria. A lei da semeadura é uma coisa muito séria. Quando você planta, mesmo que você não queira colher, mas se você plantou, você vai colher. Quem está entendendo?
Entendeu, Mateus? Então a plantação pode ser até opcional. Agora a semeadura é obrigatória. Se plantou, colhe. E Adão colheu. Então desde a criação, Deus deu para o homem uma coisa que chama-se livre-arbítrio. Disse para ele que ele podia fazer tudo, que ele podia ter tudo. Irmão, Deus é tão bom, isso é igual ao dízimo. Dízimo é a maior parte ou a menor parte? A menor, não é? Dízimo é a maior parte ou a menor parte? A menor. Porque se Deus pedisse para nós 90, para a gente viver com 10, Ele sabia que a gente não ia fazer. Tem crente que não faz com 10, imagina com 90. Misericórdia. Tem crente que só nega 10%, você imagina 90%. Aí Deus é tão bom que diz assim: olha, eu lhe dou 100. Viva com 90 e devolva 10. E quando eu peço para você devolver 10, é para que você, quando planta, continue colhendo aquilo que você mesmo está plantando. Deu para entender? Vou dizer de novo. Quando Jaline, ela, dos 10 grãos que Deus dá a ela, um grão, Deus pede para ela plantar, para ela devolver, é para que ela mesma possa colher, porque não foi ela que plantou? Quem vai colher é ela. Então, além dela poder comer os 9 grãos, um grão que Deus mandou ela plantar, se ela for fiel, ela mesma vai colher do que ela plantou. Não é o pastor nem eu, é ela. Quando Deus chega no jardim e diz: Adão, você pode comer de tudo. Irmãos, quantas plantas tinha ali? Eu não faço nem ideia, porque não sei quantos anos se passaram. Adão viveu, depois que ele pecou, ele viveu acho que 900 anos, foi? Você imagine, antes de pecar, quantos anos Adão não viveu? Colocando nome bicho em planta. Quantas plantas tinha naquele jardim? Quantas frutas, quantas árvores? Eu disse: tudo você pode comer, menos uma. O bom foi comer justamente? Diga aí. Então ele sofreu o dano, por quê? Porque mesmo tendo livre-arbítrio, mesmo podendo comer de tudo, ele foi treinado a ser obediente. Deus treinou Adão para ser obediente, ele foi obediente por muito tempo. Mas infelizmente, ele também não pediu a mulher, e Deus deu a ele mulher, aí, Adão, você sabia que Adão não pediu Eva a Deus? E quando chegar no céu, a primeira coisa que eu vou perguntar a Deus: Deus, por que você fez o Eva para Adão? Ele estava tão bem, ele estava tão obediente. Depois que tu chegasse, acabamos. Alguém viu na Bíblia aí Adão pedir a mulher a Deus? Não, Adão estava bem, tranquilo, resolvido, bem resolvido. Deus é que achou que Adão estava só. Adão estava: Deus, eu estou deprimido. Não estava bem mesmo. Amém, queridos? Dentro dessa expectativa e perspectiva de Deus treinar e colocar o homem para obedecê-lo, foi para que o homem tivesse, queridos, e nós tivéssemos a mentalidade de que nós não somos robôs. Por quê? Porque Deus não fez o homem para ter domínio. Lembra do início que eu falei? Você já pensou se Deus criasse o homem para ter domínio, Jaline, e de repente agora Deus coloca um chip no homem que ele não tem a opção de errar? Então, perdeu a natureza de Deus. Por quê? Porque ele não foi criado segundo a imagem, conforme a sua semelhança. Então Deus conhece todas as coisas, sim ou não? Então o homem teria que ter a opção. Só que Deus diminuiu muito a margem. Deus colocou 100 árvores, só tinha uma que não podia comer. Por quê? Porque ele não era um robô. Ele era um homem, um ser humano, mas com a natureza de Deus. Diga glória a Jesus. Coma livremente, Gênesis 2,16. Coma livremente de tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, certamente morreremos. Irmãos, como é quando o homem passou a ser um homem de natureza mortal?
Quando ele, diga comigo, o salário do pecado é a morte. Então, o pecado sempre vai gerar a morte, Camila. O pecado sempre gera a morte. Desde o início foi assim. Porque o homem não foi feito para morrer. Aliás, nós somos imortais. Você sabia disso? Hã? Hein? Você é imortal, filho. Mas você não é isso não, filho. Você não é essa figura sem forma e vazia que nós estamos vendo. Você é o que está dentro. What's your name? Gustavo, você não é essa figura assim, simpática, legal, da onda. Você não é isso. Você é o que está dentro. Amém, meu filho? Então você é imortal. Você nunca vai morrer. Porque nós temos a natureza de Deus. A natureza de Deus é eterna. Então nós somos seres, nós somos criados aonde? No céu ou na terra? No céu, nós somos criados no céu. Depois ele preparou um corpo para nós. Amém? Aqui na terra. Aí ele falou, os jovens ali falaram, mas o corpo não. Esse corpo aí, esse vai se corromper. Mas no arrebatamento da igreja, o Espírito voltará para esse seu mesmo corpo. E agora Deus vai transformar o que era incorruptível, corruptível e incorruptível. Nosso corpo será transformado. Então esse seu corpo aí que vai se deteriorar, que está deteriorando, a cada dia você está ficando mais velho, mais fraco. Um dia ele será perfeito. Então tu és imortal. Diga glória a Deus. Imortal para viver uma eternidade nos céus, ou imortal para viver uma eternidade no inferno. Nós vamos estudar aqui nessa lição. Os irmãos, tenham um pouquinho de paciência, aqueles que têm muito conhecimento desse tema, porque tem algumas pessoas aqui leigas, então a gente tem que tratar de uma maneira genérica para que nada se perca, amém? Tenho certeza que tem irmãos aqui que estão achando essa aula cansativa, porque já sabe disso, mas, não, viva, mas temos aqui que estão assim, meu Deus, está aprendendo, né? Então, a gente tem que ter paciência uns com os outros. Quem está entendendo? Então, da água do conhecimento, não coma, porque senão morre. Então, Gustavo, você é mortal ou imortal? Imortal. Porque o espírito nunca morre. Essa carne de Gustavo, amanhã, quando ele ficar velhinho que morrer, diga amanhã. Amanhã. Quando ele tiver velhinho, que ele tiver vivido os seus dias, né? Abastado de dias, que Deus o levar. E um dia vai devolver o seu espírito para esse corpo. Só que não vai ser esse corpo deteriorado que ele tem. Você já pensou Elias chegar no céu com esse corpo? Passar o resto da vida arrastando esse bucho? Não tem condição, irmão. Elias vai estar no céu perfeito. Marombado. Tá aqui. Perfeito. Igual o do papai aqui. Perfeito. Amém, queridos? Todo mundo vai saber quem é Elias, vai reconhecer Elias, porque Deus é tão bom, irmãos. Depois eu vou fazer um estudo. Quando vocês pagaram a matéria chamada Escatologia Messiânica, eu vou tratar isso com os irmãos. Onde Deus é tão bom que vai nos colocar. Olha a perfeição de Deus. Por que eu vou ver Fabiana? E vou ver Flaviana, irmã dela? Porque Deus é tão bom que quando nós formos arrebatados, Fabiana, Deus vai colocar-nos todos no mesmo bairro. Não, no bairro lá no céu não vai ter vilá. Você está entendendo? Mas ele vai misturar o vilá com Morada da Fé, com Reta Tabajara.
Sabia disso, Fabiana? Irmão, Deus seria muito injusto. De repente, Suéter chega no céu. Cadê do carro? A sogra dela. Cadê Ari? Cadê meu filho? Você pensa... Aí eu não vou lembrar que tem um filho. Você não vai ficar... Você no céu não vai ter Alzheimer, irmão. Quem pensa que não vai lembrar as coisas do céu está enganado. Você vai lembrar de tudo. Minha mãe teve 5 maridos, vai lembrar dos 5. Ela vai contar os 5 maridos no céu. Vai dizer, ê, bacana. Mamãe tem 83 anos, teve 5 maridos, matou 5. Sério? E se brincar, se aparecer um cavalo, ela tá encarando ainda, viu, irmão? Tá. Aí não vai estar lá. A gente vai ter a lembrança dele. Não vai ter sentimento de culpa, de tristeza, porque do céu não haverá tristeza. Mas nós vamos chegar aqui conversando. Como é teu nome, filha? Como? Carolina. Eu vou chegar, Carolina, vamos tomar um café lá em casa? Ah, vamos. Tu lembra? Lembro. Nem veio. Mas eu acredito que o sentimento vai ser de alegria, muito mais das pessoas que nós estamos vendo do que a tristeza dos que não vieram, porque lá no céu não haverá tristeza. A Bíblia diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Mas no céu ninguém vai ter Alzheimer, não, Isadora. Não, Isabelle. No céu ninguém vai ter Alzheimer. Nós vamos lembrar de tudo, quem está entendendo, queridos? Ora, a alegria do céu, irmãos, é justamente por quê? Porque nós vamos estar conscientes, vamos ter nas nossas faculdades funcionando 100%. Já pensou? No caso de Lourdes. Lourdes deve usar a sua massa cinzenta em torno aí de 4, 5%. O cara mais inteligente do Brasil usa 7%. Jô Soares usa 8% da sua massa cinzenta. Imagine Lourdes usando 100%. Por isso que Adão, ele colocava nome em tudo, ele sabia de tudo, ele catalogava tudo, ele governava todo mundo naquela época. Por quê? Porque ele era 100% hábil, pronto. Claro. Então Deus é tão bom que não vai colocar Fabiana longe de Flaviana. Não vai. Eles vão estar no mesmo bairro. A galera do Vila... É isso que eu estou dizendo. Nós só iremos encontrar aqueles que participam da mesma família de Deus. Amém, queridos? Os que não foram arrebatados, os que não nasceram de novo, vão estar no outro lugar. Quem está entendendo? Não, isso é fonte de estudo, irmãos. Às vezes a gente fica perguntando, meu Deus, a gente chegar no céu, olha a imensidão de gente no céu, olha a imensidão de casa, como é que eu vou encontrar esse povo? Mas Deus é perfeito, irmãos. Ele vai nos colocar no mesmo CEP, no mesmo município. Não é que as famílias vão morar juntas. Ninguém vai ter compromisso. Por exemplo, eu não vou ter compromisso com minha esposa lá. Ela vai morrer de ciúmes quando me ver no céu. Ela vai querer morar comigo, mas não vai. Por quê? Porque nós vamos ser no céu seres autônomos, amém, queridos? Eu vou ter em comunhão com ela, juntamente com Elias, mas nós vamos estar todos em comunhão, mas é aquela coisa, irmãos, como Cristo, como anjos, santos, independentes, autônomos. É uma felicidade, é uma alegria tão grande, que não existe sentimento de mesquinhez, de possessão, de posse, você é meu. Não existe isso lá, é indescritível. Paulo diz, olha, irmão, eu não sei como falar, aquilo que eu vi. Por isso que eu queria estar lá, mas não posso, porque eu tenho que cumprir umas coisas aqui. Mas melhor é ficar com Cristo. Vai ser glorioso, irmão. Então vale a pena você suportar qualquer coisa aqui, para passar a eternidade com a galera do Vilar. Oi, Jalene.
Vai, perfeito. É como eu falei, você não vai ter Alzheimer. Você vai lembrar de tudo. O que você não vai ter e não vai carregar nessa sua nova genética é o sentimento de pena, de culpa. Ai, eu podia ter pregado mais para Camilinha, ela não veio. Não. Você não vai ter isso. Você vai ter um sentimento muito lindo com aqueles que estão. Você vai lembrar dos que também não estão. Quem sabe, naquela roda, a gente tomando aquele café, eu, tu, Jaline, Mateus, Isadora, e a gente sentando aqui e diz, ô rapaz, Gustavo nem veio, né? Tão bom, tal. Mas repito, sem sentimentos de perda, de tristeza, apenas não vai estar lá. Eu acredito que a gente não vai estar nem lamentando, porque não vai ter isso. Mas a gente vai lembrar, porque não tem Alzheimer. De quê? Claro. A Bíblia diz nós que só para terminar, irmãos, nós não seremos semelhantes a Cristo. Cristo esqueceu alguma coisa? Então, pode terminar agora. Já respondi. Tá vendo como eu estou inteligente? Certo. Não estou entendendo como é que eu posso generalizar mais. Ainda hoje, Deus não se move para lhe abençoar por pena. Deus age ao seu favor por fé. Então você agrada a Deus quando anda em fé, não é porque chora, não é porque paga o preço, não é porque faz jejum, não, é porque você anda em fé. Fé agrada a Deus. Então quando Camila diz, porque, repita, Camila, as pessoas precisam entender mais, como é? Tá, sim. Isso. Perfeito. Perfeito, perfeito. Tá. Mas é o tipo da coisa, irmãos. Cada um fica com aquilo que compreende. Eu acredito que todos que saírem hoje à noite aqui vão sair perfeitamente compreendendo que aí a minha pergunta, onde é que você arranjou isso? Na Bíblia, filha. Só que agora eu não vou separar 500 versículos para falar de escatologia messiânica, porque não tem nada a ver com essa aula. Aqui eu estou dando para os irmãos um vislumbre, quem está entendendo, porque faz parte do tema. Agora, quando nós formos arrebatados e estivermos na glória, quando nós estivermos no céu na glória, como fomos arrebatados, lá no céu não vai ser um bocado de múmia, um bocado de gente com Alzheimer. Não, nós vamos lembrar perfeitamente. Só que como nós seremos semelhantes a Cristo, então Deus não tem esse sentimento de pena, de tristeza, de lamentação. Ai, minha Liz não veio, meu pai. Não vai ter isso. Muito bem, muito bem. Um exemplo maravilhoso é esse aí que Carlinhos está dando. Lázaro e o rico, eles tinham, ali é uma analogia, ali é um simbolismo, é uma parábola,
é uma coisa espiritual colocada de uma forma natural para que a gente pudesse entender. Jesus queria transmitir para nós uma ideia de que não há comunicação, que não há lugar de você se comunicar do céu para o inferno, para acabar com esse negócio de espiritismo, que alguém fala. Quem fala não é a pessoa, é o demônio que está falando ali, está entendendo? É o cão mesmo, porque não existe comunicação. Então Lázaro estava lá e o rico estava lá, e o rico diz assim: manda ele tocar aqui. Ele diz: não, quem está aqui não tem nada a ver lá. Mas o Lázaro que estava lá, que morreu com Cristo, ele não estava lá: ai, que pena que você não veio. Não existia sentimento, né, Carlinhos? Não. Ele estava no seio de Abraão, era só gozo, só alegria. E tem mais um detalhe, exatamente, tem mais um detalhe. Olha a proposta do rico, o Alisson. Olha a proposta do cara. O cara diz: tudo bem, ele pediu água, ele pediu um bocado de coisa, tá, mas só quero uma coisa, Jalene. Manda eles então pregar para os familiares, para que não venham para esse lugar que eu estou. Porque inferno é inferno na vida de alguém quando ele entender isso lá no inferno. Aí é inferno. Quem está entendendo? Lembra de Jó? A vida de Jó só foi inferno porque a mulher não morreu. A mulher ficou viva. É a mesma coisa. Tudo morreu, menos a mulher. Por isso que a vida dele virou inferno. Aí veja bem. Aí o que Jesus disse? Olha, filho, olha aqui. Eles não ouvem, nem os que estão vivos lá agora. Imagine se eu mandar aqui um anjo pregar. Um anjo não, Moisés. Ele pediu Moisés. Eles não ouvem, nem quem está lá vivo. Imagine se eu mandar não crê. Por que convence um homem, irmãos? É o Espírito. Então não adianta agora, irmãos, Jesus mandar agora Moisés, ou mandar Elias, que não morreu, Elias está vivo ainda, e mandar Enoque para cá, que também não morreu. Vão morrer nos 7 anos de grande tribulação, no final dos 7 anos, lá em Israel, lá em Jerusalém. Não adianta esse pessoal vir pregar aqui agora. Por quê? Porque não é para esse tempo. Eles vão pregar depois, não agora. Porque se nós não ouvimos agora o Espírito Santo no nosso coração, imagine um negócio desse. Isso aí refuta qualquer doutrina. É por isso que eu acho o Espiritismo, a doutrina, é a religião mais babaca da face da terra. É a mais medíocre. Como é que as pessoas, parece que a classe mais alta da sociedade são espíritas. Porque eles resolveram crer numa história completamente absurda, que é o desejo de se comunicar com os mortos, que é algo completamente impossível. Irmão, você pode ter medo de tudo, menos de alma, quem já morreu. Porque quem morreu, morreu, acabou. Agora, se você estiver meio perturbado, é um demônio que está te perturbando, não é uma alma quem já morreu. Mas os espíritos familiares falam na voz daquelas pessoas que nós amamos. Chico Xavier escutava, mandava aquelas cartas, caligrafia. O demônio falava por quê? Porque conhecia os espíritos. Você sabia disso? Existem uns espíritos chamados espíritos familiares. Dentro das igrejas está assim, ó. Não digo das igrejas, mas eu digo nos meios gospel. Quem está entendendo? Ou então foi o Senhor que revelou. Quem está entendendo? Então nunca se engane. Deus nunca engana a gente. Quem está entendendo? Agora tenha cuidado, porque existem espíritos familiares que conhecem a vida, a sua vida todinha, e distinguem a sua vida todinha. Você acha que foi, aí manda você se matar, você vai se mata, porque foi Deus que mandou. E Deus não manda matar ninguém. Quem está entendendo? Alguém levantou a mão aí?
E isso eles já aprenderam na Igreja Católica, que é a questão do purgatório. Que você fica lá purgando seus pecados, e a gente que está na vivo fica fazendo missa e acendendo vela para ele sair do purgatório. Quem está entendendo? E tudo isso, irmãos, vai de contrário que é a palavra de Deus. Mas tem gente, você sabia que tem gente que prefere acreditar numa mentira do que numa verdade? Você contar a verdade para ele, se chateia. Mas tem gente que adora quando você massageia o ego dela, mesmo que seja mentira, mas ela adora. José agora riu, tem gente que adora isso. Ai, você tá perfeita. Mentira. Mas ela prefere escutar uma mentira do que a gente falar, não foi legal, mas precisa melhorar, é assim. Quem está entendendo? A verdade, às vezes, ela não dói, às vezes, querido, mas ela cura, ela restaura, ela nos posiciona. Então, às vezes, o pastor é muito discriminado porque a gente fala sempre ali a verdade, e as pessoas, às vezes, não estão preparadas para escutar. Ela prefere escutar assim, não, meu irmão, foi uma bênção, relaxa, está tranquilo. E não pode ser assim, quem está entendendo? Sofremos muito com isso. Vamos falar agora da queda. Está na queda aí, pastor? Na queda. Gênesis 3, de 1 a 7. Aí, em Gênesis 3, de 1 a 7, narra a queda de Adão, que não só atingiu a Eva, mas atingiu toda a humanidade. A queda de Adão atingiu todo o bairro do Vilar. A queda de Adão atingiu toda Macaíba. Romanos 3, versículos 23 e 24 diz, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo. Em primeiro lugar, Paulo diz assim no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos foram da sua glória. Quando pecamos, a glória é destituída. Aí vem aqui, mas fomos o quê? 24, justificados por sua. Nós somos justificados pela nossa graça, pela nossa bondade, pela nossa camaradagem, porque somos, digamos assim, aptos para receber? Não, nós somos justificados pela graça dele. A graça vem justamente para quem não merece. Irmão, se você acha merecedor de alguma coisa, é porque você não está vivendo por graça. Se você acha merecedor de alguma coisa e não está sendo reconhecido, você precisa conhecer a graça. Graça é justamente para quem não merece. Alguém entendeu o que eu falei? Graça é para quem, queridos? Graça é para quem? Só as mulheres. Graça é para quem? Só as mulheres. Só os homens. Graça é para quem não merece. Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, você recebe porque você não vale nada. Mas tem um hino muito lindo que diz, mas eu gosto de você. Tem um hino que diz assim, você não vale nada, mas eu gosto de você, eu amo você. Esse é um hino que diz assim. Então nós não valemos nada, mas o Senhor nos alcançou. Como Deus nos alcançou em Cristo? Por quê? Porque Ele olhou para nós e vimos que nós éramos completamente incapacitados de alguma coisa. Olha aqui para mim, queridos. Inclusive quando Deus olhou para você, você não queria Ele. Quem é aqui que quis Deus aqui? Eu vou atrás de Deus. Quem é? Ninguém. Nem eu, nem tu que é Deus, irmão. Mas Ele nos escolheu. Paulo escrevendo aos Efésios, Ele nos escolheu, Ele nos inseriu nele e nos vivificou juntamente com Ele. E Jesus disse em João, Evangelho de João, disse, eu vos escolhi a vós, não foste vós que me escolhiste, mas eu que escolhi vos. Então você está com Deus, não foi porque você escolheu o nome, foi porque Deus te chamou, meu irmão. Porque se dependesse de tudo, tu estava lá no Vilar, estava lá na Morada da Paz. Eu já estava morto, irmão, eu era para estar morto, enterrado, podre. Mas Deus foi lá e me arrancou do pecado. Quem está entendendo? Deus foi lá e me tirou. Foi Ele, não fui eu. Camilinha por ela. Quer Deus não, Camilinha.
Camilinha, Camilinha também. É? Por ela não quer Deus não, irmão. Olha a cara dela. Deus. Mas Deus amou Camila. Deus amou Camila. Tem outra Camila aqui, não tem? Tem 3, né? Cadê a outra? Deus, faltou um bocado de gente. Deus amou. Aí nos constrangeu por seu amor. Ele nos atraiu, amém, queridos? Então não fomos nós, foi Ele que fez isso. Diga glória a Deus. Diga comigo, eu sou um privilegiado. Diga, porque eu ouvi Deus me chamar. Quantas pessoas, Camila, ouvem Deus chamar e não... Beijinho no ombro, nem liga. Mas nós ouvimos. Ouvimos a sua voz e não desprezamos a sua voz. Aí aqueles que ouvem a voz e convidam o Espírito Santo para morar dentro, esses são morada do Espírito. Esses vão morar na glória com Deus. Esses vão receber herança nos céus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem só. O pecado entrou no homem por quem? Por um homem só. Que homem foi esse? E pelo pecado veio a morte. Olha, por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado veio o quê? A morte. Assim também a morte, olha só, veio a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Então, porque um pecou, todos pecaram. Porque um morreu, todos morreram. E agora? Porque todos pecaram, todos tornaram-se pecadores. Aí também tem um versículo lindo que eu gosto, que é a continuação disso. Mas também por um só. Agora eu me alegro. Assim como por um homem entrou o pecado, também por um só. Um só. Veio o quê? A vida. Até aí, Ari? Mas é assim o dom gratuito de Deus. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais. Olha aqui, eu entro aqui. Muito mais. Quem foi que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça? Então pronto, muito mais. Na morte morremos com Adão. Agora os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar com Cristo. Quando? Quando morrer? Não, em vida. Reinarão em... Irmãos, esse é o versículo mais mal interpretado de Macaíba. Porque nós temos um problema, nós crentes. Nós achamos que vamos reinar no céu. Que lá no céu vai ser maravilhoso. Que lá vai ser tudo muito bom. E na terra é um Deus nos acuda. Nós colocamos para o céu tudo que é bom, tudo que é perfeito. E aqui é Deus por todo e cada um por si. Não é, irmão? A palavra diz que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Quem é o dom da justiça? Cristo Jesus. Quem é a graça? O presente que Ele nos dá. Nós, com isso, nós reinaremos em vida. Em vida. Por meio de um só. Quem? Então eu e você está reinando como? Em vida. Andando em Macaíba, peito para fora, dizendo: fui salvo, meus pecados estão em Cristo Jesus cravado, aquilo que eu fiz já não importa mais. Ele me salvou pela sua graça, e essa graça é tão contagiante que eu tenho um pavor de pecado. O pecado pode passar que eu posso até cair por uma bobeira, mas não vivo nele mais não. Glória a Deus, porque a graça me libertou. Isso é reinar em vida. Reinar em vida, Luciano, é você poder até cair, mas não cai. Por quê? Porque não quer. Então quem é que reina em vida? É aquele que pode pecar, sim ou não? Mas não peca por quê? Porque não convém. Não é besta? Mas se pecar, já fomos perdoados. Ou você acha que Jesus vai ter que morrer na cruz para perdoar os pecados que você... Irmãos, quem crê que Jesus já perdoou seus pecados que você pecou a semana passada na cruz do Calvário? Quem crê? E os pecados que você vai pecar semana que vem? Ele já perdoou? Por quê? Você quer ver morrer de novo? Então o sacrifício dele não foi eterno? Então o pecado de hoje para amanhã já foi perdoado. Mas se você pensa assim, você vai pecar deliberadamente, por quê? Porque Jesus já perdoou,
Então eu dou um conselho a você. Tem que nascer de novo, porque você não se converteu ainda. Mas ali é impossível. Um que umas vezes recebeu e outra vez voltou deliberadamente a pecar, é impossível que sejam uma vez renovados para arrependimento. O que Hebreus está falando é isso. Mas é justamente isso, é impossível, porque quem é que recebe Deus? Quem é que recebe o dom da graça? Peca. Oxe. Aquele que diz que não pecou já está com a cara de mentiroso terrível. Não é não? Mas os nossos pecados já foram lavados em Cristo Jesus. Então pecado para nós não é uma profissão. Pecado é um acidente de percurso. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta a você. Eu já fiz tantas vezes pergunta aqui, eu vou perguntar de novo. Olha aqui para mim, Josi. Olha aqui para mim, por favor. Eu não sou uma figura muito boa de olhar. Mas olha aqui para mim, por favor. Quem foi que hoje de manhã levantou? Eu levantei, eu acho que umas 7h30, 8 horas. Alguém levantou às 5 da manhã. O pastor levantou 4h30 para o culto matutino. Não sei a hora que você levantou, mas quem foi que levantou hoje aqui? A qualquer hora. Aí olhou para o relógio e disse: hoje eu vou pecar. Hoje eu peco. Não veja a hora de pecar. Quem foi que eu quero mandar matar? Você está pensando que eu estou brincando, né? Você sabia que alguém levantou hoje e disse assim, já maquinando fazer o mal com alguém? Você sabia que alguém levantou hoje maquinando tirar a vida de alguém? Você sabia que alguém levantou hoje com um talão de cheque sem fundo só para passar cheque sem fundo? Você sabia que alguém já levantou só para dar o desdobro, enganar 1, 2, 3, 4? Claro, queridos. O mundo jaz no maligno. É isso que eu quero dizer. A nossa nova natureza não mais funciona assim. Nós não levantamos o dia pensando em pecar. Agora, claro, como Elias falou, se a gente diz que não peca, já estamos pincando, já está pecando. Nós caímos sim, porque ainda estamos na carne. Nós pecamos, inclusive a gente peca em 3 áreas: pensamentos, obras e omissão. Pensou errado, já pecou. Você quando se omite, só em você se omitir em fazer o bem, não faz, já pecou. Sabe aquela carreirezinha que você vai entrando no banco assim, aí tem 2 pessoas, aí vez vai uma velhinha assim, aí você corre para entrar na frente para pegar, já pecou? Quem é que não furou uma fila? Aí dei uma fila. Essa semana eu me peguei fazendo isso. Semana passada eu ia tirar uma. Essa semana passada eu ia reconhecer uma firma no cartório. Aí tem um cara com uns passos tamanho do mundo. Eu não sei que cara com um passo grande. E eu, quanto mais eu andava, mal o cabelo era na minha frente. E o cara ia pro cartório, que ele ia com uma pasta assim, cheia de documento, e eu também. O cara também. Aí o Espírito Santo, ei rapaz, deixa o cara chegar na tua frente. Aí eu, cansado. Eu digo, eu vou deixar porque eu cansei. Aí o cara entrou na minha frente, aí entrou naquele negocinho, tirou logo a fichinha na minha frente. Aí o cara sentou do meu lado, eu fiquei olhando para ele, o Espírito Santo estava vendo o bichinho aí, ó. Eu amo tanto ele. Deixa ele na tua frente. Deixa ele na tua frente. Eu ia correr. Irmãos, até nisso, às vezes a gente quer levar vantagem. Toda vez que você quiser levar vantagem em cima de alguém, você está pecando. A gente peca por tudo, irmão. Quando alguém faz uma coisa para você. Eu fui com minha esposa ali tomar um cafezinho antes de vir para cá. A gente chegou cedo. Aí fomos naquela padaria, né? Aí a mocinha veio, olha, eu quero um pão na chapa com um cafezinho com leite. Aí a moça, pois não. Então ela tem a obrigação de fazer aquilo, sim ou não, queridos? Mas aí vem sem açúcar, às vezes vem frio. Moça, a gente pega até por isso. Você não sabe como é que ela acabou saiu de casa. Você não sabe o que ela está passando. Você está entendendo, irmão? Tá bom, obrigado, viu? Irmãos, e a maioria das vezes, quando você pega uma pessoa dessa que está lhe atendendo, e quando ela lhe atende muito mal, e ela distrata você, quando você foi embora do ambiente, você chegar para ela, olha, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Mas por quê? Porque eu sei que você deve estar passando por tanta luta. Você deve estar passando por tantas coisas ruins. Você saiu de casa e veio aqui me atender.
me servir. Olha, eu sou muito grato, Deus te abençoe. Essa mulher, mãe, vai cair no choro, nunca mais ela vai esquecer da sua vida. E nós pecamos por quê? Porque achamos que as pessoas têm a obrigação de nos atender. Para o mundo até sim, mas para nós, irmãos, temos que ser gratos, porque cada um sai de casa com um problema do tamanho do mundo e a gente tem que reconhecer isso. Não é correto, não é certo, você tem direitos, a Constituição lhe garante direitos, mas quando você se indispõe com aquela pessoa, vai que ela te conhece, vai que é uma cilada, ela olha para você e diz, Pai do Senhor, irmã está irritada, né? Vai para a igreja? Porque o diabo é nojento. Então mesmo, irmãos, nós temos o direito, mesmo que a gente esteja no direito, mas tem coisas que o diabo quer nos envergonhar. A pessoa passa da frente, ei moça, você passou na minha frente, e daí? Nada. Entendi. Está errado. Perfeito. Não, veja bem, você está no seu direito, é constitucional, ela está errada, mas o seu papel como cristã, claro, pronto, pior ainda, você desceu ao nível dela, é isso que eu estou dizendo, vai que ela te conhece dos círculos de oração, aí a senhora, ei, não faço não, porque aqui é meu lugar, porque você está errado, porque você está errado, Pai do Senhor, irmã, olha. Claro que ela está no direito, quem está entendendo, irmãos? Ela pode reivindicar, ela está correta. Mas como cristão, irmão, nós temos que nos posicionar que tem certas perdas que é ganho. Conclua. É, crente. Sim. Pronto, eu vi uma coisa, ela está certa ou errada? Está certa, irmão. Mas, como cristã, se você quisesse tocar na vida daquela mulher, se você tivesse Cristo na vida dela, você diria, tá bom, meu filho, depois eu converso com você. Aí chegava, só olha, quem está entendendo, irmãos? Eu não vou dar uma aula aqui de ética, não vou. Muito bem, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Jesus estivesse no teu lugar, o que ele teria dito? Então diga glória a Jesus aí. Pronto, vou desamarrar. Glória a Jesus. Jesus é bom demais, é lindo. Oh, Jesus lindo. Eu amo Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. As duas caninhas, sua irmã safada, sua irmã aqui, joguei para tua casa, eu vou dizer a sua causa. Ai, para lá, irmã. Então, queridos, bota agora na sua cabeça. Nós temos um referencial a ser nessa cidade. Olhe, Paulo, quando escreve aos Romanos, diz o seguinte: ele disse, olhe, a terra, o mundo espera ardentemente. Tem uma versão que diz, de King James, que há uma ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus na terra. O mundo geme por isso. E são essas posições que fazem a diferença. E o mundo aguarda ardentemente essa posição.
Amém, queridos? Então, todos pecaram, todos morreram. Em Adão, em Cristo, nós temos a possibilidade de ressuscitarmos com Ele, sermos salvos com Ele, estarmos junto com Ele. Hebreus 12, 9 diz que Deus, Ele é o Pai de todos os espíritos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao nosso Pai dos espíritos, assim como vivemos nele. Hebreus 12, 9. Então o espírito humano, queridos, ele é recriado em Cristo Jesus. E essa gestação, ela é uma gestação no espírito. A carne não quer ceder. A carne quer reivindicar. Mas essa nova natureza implantada, essa nova gestação em Deus, ela faz com que nós estejamos completamente puros em relação a isso, diferentes em relação a isso, para a manifestação dessa nova natureza tocar esse mundo, que o mundo quer ser tocado por essa nova natureza. A natureza geme, aguardando, pronto, eu lembrei agora, o versículo é: a natureza geme, espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém, queridos? Então, salário, a palavra salário vem de quê, irmãos? Quem sabe? De quê? Antigamente não existia moeda. Um pouquinho de aula de história para os irmãos. Antigamente não existia moeda, não existia casa da moeda. A economia era uma economia familiar, patriarcal. E com o advento das tribos e da sociedade organizada, um produzia trigo, um produzia lã, e isso começou a circular por meio de troca, e não existia um meio de se mensurar aquilo tudo. E uma das moedas que era comum a todas, uma das coisas que era comum a todos, nem todo mundo precisava de lã, nem todo mundo precisava de óleo, nem todo mundo precisava de arroz, mas todos precisavam de sal. Então, sal passou a ser uma medida de pagamento. Sal passou a ser uma medida de retribuição daquilo que você tinha como troca. Então, você trazia 500 quilos de trigo e você recebia 50 quilos de sal. Então, o sal passou a ser o pagamento, a troca. Então, as pessoas começaram a trabalhar por salário. Amém, queridos? Então, a palavra diz, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que o salário, ou seja, o pagamento do seu suor, o salário do pecado, gera morte. Então, quando você trabalha para o pecado e em pecado, só vai gerar o quê? Morte. Romanos 6, 23. Ezequiel 18, 20 diz que a alma que pecar, ela certamente morrerá. Por causa do quê? Do salário, ou seja, do dividendo, do resultado do seu pecado. Amém, queridos? Romanos 7, 9 a 13 diz, olha o que Paulo diz. Eu já ensino aqui. Romanos 6, aliás, Romanos 7, capítulo 9, 10, 11, 12 e 13. Romanos 7, versículo 9, 10, 11, 12 e 13. O 9 diz assim, olha o que Paulo diz. Antes, Paulo, eu vivia sem lei. Mas quando o mandamento veio, quando a lei veio, o pecado reviveu e eu morri. Ou seja, se uma placa diz não vá, não entre, se a placa não está lá, certo? Não existia uma lei que dizia que aquela rua era contramão. Você entrava e não pecava, por quê? Porque não tinha placa, não tinha lei. Eu estou fazendo o projeto da igreja de Touros. Passei 2 dias com um engenheiro e com um arquiteto, trabalhando 24 horas na igreja de Touros. Então vai ser o prédio mais lindo da cidade de Touros. Prédio lindíssimo, vai ser o prédio mais lindo de toda a cidade. Prédio com galeria, lindo, 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 lindo. E a primeira coisa que eu fiz para trabalhar com o projeto, trabalhei com o engenheiro, fazendo toda a parte de cálculo. Depois, no outro dia, eu trabalhei com o arquiteto, que são os dois da igreja. A primeira coisa que eu fiz, sabe o que foi, irmão? Eu fui na internet, Prefeitura Municipal de Touros, e puxei o quê? A lei
no municipal que fala sobre edificação. Chama de quê o nome disso? Plano diretor. Então, tudo que eu fiz naquele projeto de medição, de recuo, eu fiz baseado em quê? No plano diretor, porque eu vou apresentar o projeto lá na prefeitura para pegar o alvará de construção. E eu, para não estar com nhenhenhen, com nhonhó, eu já fiz tudo baseado em quê? Na lei. Porque tudo que fizer fora da lei é uma contravenção. Quem está entendendo? Então Paulo diz assim: quando eu vivia sem lei, antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Eu morri por causa de quê? Da lei. Eu descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. E por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa. O mandamento é santo, é justo, é bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim. De maneira nenhuma. Olha o que Paulo diz no versículo 13. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, teve que ter o quê? A lei. Então, para que você pudesse observar o pecado, alguém teve que dizer: não faça. Quem está entendendo? Ele produziu a morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Por que a lei veio? Para mostrar para o homem que não é pela lei que você vai conseguir se salvar. A lei é ruim? É perfeita. A lei é feita, irmãos, para alcançar e para colocar nos patamares mínimos da santidade de Deus. Quem fez a lei foi Deus, é perfeita. Amém, queridos? Ela está no mínimo da santidade de Deus. Então, para você chegar um pouquinho no mínimo da santidade de Deus, você tem que comprar pelo menos o mínimo da lei. Então, a lei é boa, é perfeita. Amém, queridos? O erro da humanidade é querer chegar a Deus tentando cumprir essa lei. Aí era impossível. Quem foi que conseguiu cumprir essa lei? Quem foi? Ninguém, irmão. Aí foi preciso Deus mandar Jesus. Veio, se fez carne. Aí ele cumpriu toda a lei. Aí ele diz: pronto, eu já cumpri a lei. Agora o fim da lei sou eu. Eu agora estabeleço uma que através dela, que sou eu, vocês podem adentrar no Santo dos Santos. Então agora vocês não precisam mais tentar cumprir essa lei. Vocês precisam agora estar inseridos em mim, em Cristo. Então através de Cristo eu tenho acesso a Deus. Não é mais pela lei. Então não é por ordenanças. Não é porque você faz. Não é porque você paga. Não, agora é porque você apenas creu em Cristo. E por meio de Cristo agora você tem acesso ao Pai. O que a Azulzinha está ensinando? A Azulzinha ali, está entendendo? Porque está gravando. Ele está ensinando que para você chegar a Deus, você tem que fazer o quê? Obra, penitências. Você pecou, Camila? Pecou. Então você vai rezar tantas Pai Nosso, tantas não sei o quê. Então quando você fizer isso, que você fizer tudo aquilo, aí você alcança o quê? A graça. Quem está entendendo? Agora você vai andar, você vai pagar o voto, você vai pagar o negócio, você vai pagar a penitência. Então ele acha que se para alcançar um favor de Deus, ele agora vai ter que pagar isso. Aí o que Paulo está dizendo? O homem não vai conseguir cumprir isso, porque a lei apenas mostra a incapacidade que o homem tem de alcançar o favor. Quem está entendendo? Amém, queridos? Aí agora o evangelho é fácil, né, irmão? Ficou mais fácil, não foi? Porque agora eu tenho que fazer o quê? Só o quê? Crer. Ainda tem gente que não consegue. Por que não consegue? Porque é fácil demais. Não tem condição não, Ari. É só crer, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Quem está entendendo? Se estou achando que é fácil demais crer, crer, irmão. É fácil? Não crer. É a fé com obras correspondentes. Quando eu falo em crer, irmãos, é crer genérico, é crer obedecendo. Aí eu creio, mas não faço. Eu creio na sua palavra, mas não estou nem aí para ela. É a mesma coisa. Não, quem crê, obedece. Amém? 9 horas.
Sim ou não? Então o homem... Esse foi uma pequena introdução que fala... Eu estou falando de quê? Da queda, né? Estou falando da queda. E eu quero levar os irmãos agora à morte. Que não vai dar tempo, eu quero terminar a queda. Quando a criança nasce, ela nasce em pecado? Criança peca? Mas a semente dela é pecaminosa, sim ou não? Claro que é. Que é uma criança, olha uma criancinha para ver se ela não... Ela está lá, ela já olha assim, inocente. Tu vai ver o Wallace, teu menino vai nascer. Bichinho lá inocente, mamando. Ele é inocente, ele é puro, o espírito dele é lindo, é puro, porque por causa da inocência, amém, queridos? Mas a semente é pecaminosa. A semente é caída. Tanto é, irmãos, que se você não souber controlar essa criança, se você não ensinar esta criança, se você não inculcar nela a palavra, a semente dela, não plantar a semente divina no coração dela, ela sempre vai tender para a maldade, para a mentira, para dissimular. Comeu? Comi não. Comeu? Comi, às vezes não comeu. E assim vai. Fez isso? Fiz, não fez. É o instinto da natureza. Pega uma criança brincando. Você pode observar, se você der bobeira, um está tomando o brinquedo do outro. E ele chora, ele esperneia, ele é capaz de provar para o pai que aquele carro é dele, não é do outro. Mas ele diz, é meu! É meu, esse meu filho não é. É a natureza. E quem não conhece, menino, descarrega desse menino, porque ele convence você que aquele carrinho é dele, que é do outro coleguinha. E o outro coleguinha fica assustado assim. Como que diz assim? O bichinho está indo sair e diz, mas rapaz, será que esse carro não era meu mesmo? Você está entendendo, irmãos? Então, o homem, a criança já nasce pura, já nasce sem pecado, mas a semente é pecaminosa. Então, se aquela criança cresce e no entendimento ela não nascer de novo, ela vai para o inferno pretinho. Quando chega o entendimento, é por isso que nós não batizamos crianças. Por quê? Porque a criança não tem ainda a revelação, o entendimento, ela é pura. Quem está entendendo? Ela é pura. Você pode machucar o menino, dizer uma coisa com ele, mal do mundo. Na mesma hora, se você, ela ri para você de um jeito, ela já esqueceu. Pegue duas crianças brigando, briga, os cabelos na hora, dá um cristão, morre. Com 5 minutos elas estão brincando do mesmo jeito. Que menino descarado, não sente. Mas quando vem a lei, eita, ó, quando vem o entendimento da lei, quando o menino cai, adora, quando entende, aí peca. Aí, para salvar Isadora, né? Para salvar Isadora, tem que fazer o quê? Nascer de novo. Para quê? Para que ela possa adquirir a natureza de Deus que caiu em Adão. Porque quando a lei, é isso que Paulo está falando aqui, é dessa lei. Quando a lei veio, ou seja, quando o entendimento da lei veio, quando o raciocínio veio, amém, Regia Nayara? Quando o conhecimento chegou o pecado junto. Por causa de quê? Da carne. Por isso que Paulo diz, todos pecaram. Por isso que no céu, irmãos, toda criança que morre, por que a Bíblia diz, irmãos, olha que eu já encerro. Por que Paulo, aliás, Tessalonicenses e Coríntios, quando fala do arrebatamento da igreja, diz que ai das mulheres grávidas. Irmãos, eu não queria ser uma mulher com 8 meses, com busto desse tamanho, ímpia. Ai das mulheres grávidas, que ela vai estar lá alisando o bucho dela no arrebatamento da igreja, a criança. Todas as crianças, sem exceção, mesmo
na onisciência de Deus, Deus sabendo que aquela criança, quando adulto, ia ser um ímpio, não queria ele, mas no estado que ele está, ele é inocente. E Deus não é injusto, Deus é justo. Ai das grávidas que procurarem os seus filhos, ai das que amamentam, eita, vão perder seus filhos. Se ela for salva, os dois vão ser arrebatados. Aí lá no céu vai ter um bocado de bebezinho. O irmão lá no céu deve ter um berçário enorme, né? Porque, afinal de contas, eles se arrumam de menino. Diga comigo, no céu não tem menino. Lá no céu essas crianças todas serão anjo. Lá no céu, irmãos, todos serão na estatura do varão Cristo, perfeito. Todos seremos iguais. Não igual, mas essas crianças, irmãos, todos serão habilitados a serem pessoas maduras. Quantas pessoas tiveram a oportunidade, inclusive livros já foram escritos, que a criança passou por um tempo e teve uma experiência divina e disse: mamãe, eu encontrei com meu irmãozinho. E conversou com ele já adulto. E reconheceu que era o irmão dele. Sonhos, experiências que ninguém pode dizer, né? Aquele sonho, aquela habilidade, isso aí não está na Bíblia, amém, irmãos? Isso não é doutrina não, amém? Mas quantas pessoas já disseram que tiveram experiência? E a gente sabe que no céu será assim. Chega lá, eu vou conhecer. Sabe aquela mãe que perdeu o seu filhinho, criança, às vezes um aborto, perdeu o filho. Lá no céu vai abraçá-lo. Ai, como vai ser lindo. Filho, mamãe, que coisa linda, pá. E a habilidade é tão linda. É um poder tão lindo. É uma categoria tão acima daquilo que a gente pode imaginar, irmãos. Que a nossa mente não é incapaz de vislumbrar quanta coisa boa nós vamos ter lá nos céus. Inclusive aqueles entes que nós perdemos ainda criança. Amém, queridos? Na próxima aula nós vamos falar da morte. Falamos da queda, nós vamos falar da morte. João 3, de 1 a 15 fala que nós somos como o vento, né? Voltaremos para Ele. E depois da queda do homem, tornamos separados de Deus. Mas nós vamos falar da morte na próxima aula e vamos falar que em Cristo Ele restabeleceu essa condição que Adão perdeu lá no Éden. Amém? Quando Adão perdeu, passou-se aí 4.000 anos. O homem sem a presença genuína de Deus. Em Cristo Ele restabeleceu tudo aquilo que foi perdido. Amém? Quantos foram abençoados esta noite? Amém, Fabiana? Cadê Flaviana? Trabalhando? Estudando? Amém, graças a Deus. Quantos foram abençoados nesta noite? Receberam de Deus? Estão saindo mais edificados do que chegaram? Porque se você saiu daqui, irmão, está saindo daqui hoje, pior do que entrou, é melhor você na próxima aula ir para a azulzinha. Mas se você saiu melhor, esse é o lugar de você sair melhor. É um lugar de você sair pensando. É um lugar de você sair assim: meu Deus, que coisa, como eu aprendi hoje, isso tocou a minha vida. Amanhã no seu PG, esses meninos que estão liderança de PG aqui, todos eles vão poder compartilhar isso com seus liderados. Amém, queridos?